O número de brasileiros morando em Portugal cresceu muito nos últimos anos. Segundo dados oficiais, em outubro eram 400 mil. Mas essa chegada em massa também pode trazer problemas na moradia, na saúde, emprego, educação e xenofobia. Para falar sobre esses e outros assuntos, o JR Mundo recebe hoje o professor do IBMEC e também pesquisador da ONU, Gustavo Macedo. Gustavo, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, Fábio. Toda quinta-feira, a partir das 7h30 da noite, tem um episódio novo do JR Mundo nas plataformas digitais da Record TV. Tem também na versão em podcast, que você acessa no aplicativo da sua preferência. Gustavo, diz uma coisa para mim. Será que, de alguma forma, o brasileiro tem trocado aquele antigo sonho americano pelo sonho português? Fábio, é difícil dizer para você porque eu não tenho acesso ao dado preciso do número de brasileiros que estão indo para qual país. Mas eu posso dizer para você o seguinte. Pesquisas recentes feitas pela ONU mostram que para cada um estrangeiro que chega no Brasil, tem 3 brasileiros lá fora. Ou seja, sai mais gente do Brasil do que chega de fora para dentro. Tradicionalmente, os destinos são Estados Unidos e Europa. Né? E aí, através da Europa, Portugal é um destino tradicional, até mesmo pela questão da língua. Agora, isso aí é um comportamento recente? Esses 3 para 1, digamos assim, ou é algo que vem acontecendo de uns tempos para cá? Como é que você analisa isso? Acontece já há bastante tempo. É mesmo? Acontece já há bastante tempo e a gente percebe que essa tendência ela tende a se acentuar em períodos de crise econômica. Então, quando a gente tem uma situação de pleno emprego no Brasil, por exemplo, a gente tem, por exemplo, um número menor de brasileiros que precisam sair. Assim como a gente também vê um número maior de estrangeiros procurando o Brasil. Geralmente, quem vem para o Brasil, na grande parte, são latino-americanos. Algumas outras pessoas de outros países com menos condições, continente africano e algumas pessoas do Oriente Médio. O que tem feito os brasileiros procurarem Portugal dessa forma? Sabe, tudo leva a crer que a língua é uma das questões que facilita a busca por Portugal. Portugal está dentro da Europa. Uma vez que você está dentro da Europa, você faz parte ali do sistema, não é, da comunidade europeia, você está inserido, você pode ganhar em euro, o que também é uma grande diferença quando você manda dinheiro para cá. Está mais ou menos uma cotação de 5 para 1 a diferença. Ou seja, mesmo que você muitas vezes se submeta a um emprego pouco remunerado, a diferença é muito significativa quando você precisa ajudar alguém aqui dentro de casa. Além do que, na Europa você tem alguma facilidade de acesso a alguns bens de consumo, você tem um pouco mais de segurança. Então tem uma questão um pouco do sonho das pessoas que buscam países como Portugal. E Portugal acaba sendo para muitas dessas pessoas uma porta de entrada. Chega em Portugal e depois de Portugal busca outros países no continente europeu. Há alguns anos, e você vai se lembrar disso, nós tivemos um movimento migratório dos dentistas, que aqui no Brasil tem uma formação muito sólida, extremamente Exato. respeitada, e acabaram indo trabalhar em Portugal. Agora, existe uma diferença? São profissionais também qualificados ou, digamos que, são pessoas que estão aí querendo algum tipo de emprego melhor do que eventualmente ele teria aqui? Fábio, tem 2 grandes tendências que a gente precisa observar quando o assunto é migração. A primeira é a migração de pessoas que a gente vai chamar ali com uma formação, com uma qualificação profissional, que é o que a gente chama de fuga de cérebros. Pessoas que geralmente estudaram, tiveram acesso a um ensino superior no Brasil, às vezes um ensino superior de muita qualidade, mas que não encontram um mercado aquecido para poder absorver essa mão de obra qualificada ou então que seja devidamente remunerado. Então, a fuga de cérebro é quando as pessoas se formam no Brasil e buscam oportunidade de trabalho no exterior. Muitas vezes, essas pessoas encontram uma situação muito favorável, um ambiente aquecido, uma capacitação para poder absorvê-las e elas costumam construir vidas lá fora. Uma outra tendência são as pessoas que não tiveram acesso à educação de qualidade e acabam buscando como uma forma de sobrevivência. E elas buscam se inserir, muitas vezes, numa situação de subemprego, sem proteção social nenhuma e, infelizmente, entram na ilegalidade. Porque a pessoa que vai numa situação mais favorecida, ela consegue o visto de trabalho. A pessoa que vai numa situação precária, geralmente ela utiliza do visto de turista, que tem uma duração aí de quase 90 dias, e aí acaba entrando na ilegalidade, o que gera uma situação, uma cascata de situações para complicar a situação dela juridicamente no país. Como é que tem sido a questão burocrática
para se tentar a vida em Portugal? Ela está um pouco mais fácil do que anos anteriores ou não? Não diria que está mais fácil, Fábio. Eu acho que Portugal já tenha recebido muitos brasileiros nos últimos anos. Mais uma vez, a gente está falando dessa diferença, né, Sim. de pessoas que estão com mais ou menos qualificação profissional, Claro. mas Portugal tem absorvido um número limitado de brasileiros. As pessoas elas chegam com um pedido de visto e as pessoas também têm que entender que não é tão fácil assim você simplesmente chegar e pedir visto de trabalho. Geralmente eles vão pedir o quê? Que você já tenha esse visto de trabalho, o pedido do visto de trabalho, antes de você chegar a Portugal. Ou seja, já existe uma oferta de emprego, já existe uma vaga que já está em o seu nome. Você chegar em Portugal e depois fazer essa solicitação, isso pode gerar alguns problemas, alguns entraves burocráticos. Porque, como eu falei, é essa mudança de turista para profissional. Essa mudança do visto, muitas vezes, ela vai exigir que o brasileiro trabalhe junto ao consulado brasileiro para pedir algum tipo de assessoria, para pedir algum tipo de apoio, porque muitos desses brasileiros não têm condições financeiras de ficar em Portugal. E é o que a gente tem observado. Inclusive pessoas que estão até em situação de rua, espalhadas por Portugal. Como é que você vê essa questão que tem naturalmente acontecido, são os casos de xenofobia? Chegam vários relatos, não necessariamente com turistas, vamos diferenciar, né, uma categoria da outra. O turista vai lá para ficar uma temporada, gastar dinheiro e volta. E isso faz muito bem para qualquer economia, por mais ou menos desenvolvida que seja. Agora, quando a pessoa chega, sobretudo pelo que eu estou entendendo dessa história, numa condição menos favorável, aí a situação aperta. Sim. A xenofobia tem sido um problema? Com certeza. A gente costuma dizer que a gente é tratado lá fora da maneira como a gente também trata aqui dentro. A xenofobia ela não é exclusiva de brasileiros em Portugal. Os brasileiros também exercem xenofobia com alguns estrangeiros quando vêm para cá. É uma situação muito semelhante. O brasileiro ele costuma receber muito bem o estrangeiro, o turista. É o turista que vem com dinheiro, que vem de uma determinada classe social, que tem uma determinada cara. Ele é muito bem recebido, muito bem tratado no Brasil. Mas determinadas populações, quando chegam no Brasil, também são tratadas com xenofobia, né? Como se estivessem buscando roubar nossos empregos ou algo do tipo. Quase como a xenofobia, ela pressupõe uma ideia de um ataque à sua identidade. A mesma coisa ocorre em Portugal. Brasileiros bem qualificados e pessoas de outros lugares do mundo, quando são bem qualificadas, são muito bem recebidas, na verdade, porque Portugal tem uma situação própria. Portugal está inserido na União Europeia, tem um excelente sistema de ensino superior, mas os jovens portugueses, uma vez que se formam em Portugal, saem de Portugal. Eles vão trabalhar na Alemanha, eles vão tentar trabalhar na Espanha, na França, que são economias mais fortes, que têm melhor capacidade de absorver e de pagar e de remunerar esse jovem português. Correto. Então ocorre que o profissional brasileiro ele acaba encontrando um espaço de inserção, porque o próprio português muitas vezes não preenche essas vagas. Então o profissional brasileiro consegue preencher. Agora, Portugal também não é um país tão rico. Dos países da União Europeia, está entre os mais pobres. Ou seja, a população portuguesa também tem várias pessoas numa situação complicada. Quando o brasileiro chega e ele chega para ocupar alguns desses postos de trabalho, aí ele é visto com xenofobia, ele não é bem recebido. Como é que você vê esse vídeo que acabou viralizando daquele problema que teve lá em Portugal, de uma senhora portuguesa trocando ofensas ásperas com uma brasileira? Como é que você vê isso aí? Isso aí tem se tornado cada vez mais comum. Houve, inclusive, um pronunciamento do nosso ministro da Justiça quanto a isso. Infelizmente, com a internet fica mais comum a gente ter acesso a esse tipo de absurdo. É um absurdo, né? Você você tratar qualquer pessoa da maneira como aquela jovem foi tratada por aquela senhora portuguesa. Eu não conheço o contexto da situação como um todo, porque a gente tem acesso a uma parte do vídeo, né? Exato. O vídeo ele começa, já está numa situação absolutamente complicada, mas nada justifica o tratamento de um outro ser humano daquela maneira. O ministro Flávio Dino veio a público por meio de rede social, inclusive voltando lá no período da história colonial, colocando que os portugueses chegaram aqui primeiro, levaram toneladas e toneladas de ouro, enfim, a história explica muito bem isso. Como é que você vê essa postura dele? Olha, eu não concordo com essa postura, seja do ministro, seja de qualquer brasileiro, porque eu vou repetir o que eu falei agora há pouco, né? A gente
Minha mãe me ensinou muito isso, né? Trate os outros como você quer ser tratado. Né? Os portugueses, de fato, vieram colonizar o Brasil, tem um sistema de colonização extremamente violento, radical, Exploratório. exploratório, né? Com base na escravidão. Exato. O brasileiro, ele também fez isso com outras populações locais, como as populações indígenas, as comunidades que já estavam aqui. Então, eu acho assim, se a gente for parar para fazer essa recuperação histórica, é muita gente que está devendo nessa conta. Então, fazer esse tipo de acusação com relação aos portugueses é uma forma de você tentar recuperar aí uma dívida histórica que dificilmente vai servir para alguma coisa. A postura de um ministro de Estado, ainda mais posição em que o ministro Flávio Dino está, no meu entendimento, Claro. é uma postura reconciliatória. Ele é buscar, ele fala em nome do Estado, ele está sempre falando em nome do Estado, então, de repente, deveria fazer um pronunciamento do tipo, olha, estamos conversando com as autoridades portuguesas para poder investigar, porque afinal ele é ministro da Justiça, para poder investigar este caso, para tentar implementar novas políticas de combate à xenofobia, de conscientização. Nós, do lado do Brasil, falando com os brasileiros, naquilo que nos cabe, e os portugueses falando com os portugueses, naquilo que lhes cabe. Agora, de novo, né, no mundo das redes sociais, muitas vezes os nossos mandatários eles são levados a fazerem pronunciamentos para suas próprias bolhas. E aí eu acho que isso explica bastante coisa. Agora, nós temos, em função desse movimento migratório, seja ele permanente, pendular, temporário, algo assim, nós temos uma possibilidade imensa de intercâmbio cultural. O seu exemplo acaba sendo uma história assim. Você morou em Lisboa, né, professor? Sim. Ou seja, é possível termos esse traquejo, né, com o mundo inteiro. Com certeza. E, Fábio, o brasileiro ele tem uma vantagem em relação a alguns povos, porque o brasileiro ele de fato parece ser muito criativo, ele é muito bem recebido ao redor do mundo, ele é visto como um trabalhador disciplinado, ético. Tem uma imagem que a gente precisa combater muitas vezes em alguns lugares do mundo, mas uma imagem pejorativa, né, de algumas que a gente acaba vendendo por causa dos nossos problemas aqui dentro. Certo. Mas o brasileiro, de modo geral, e eu falo muito a partir da minha experiência particular e de conhecer outros brasileiros de diferentes classes que também estiveram lá fora, o brasileiro ele costuma ser muito respeitado. Ele é visto como uma pessoa que trabalha duro, trabalha de maneira honesta. Eu sempre falo muito sobre isso. O brasileiro é muito criativo, e o brasileiro ele tem uma capacidade de interlocução com outras nacionalidades, até mesmo porque a gente é muito diverso. Nossa, eu costumo dizer que quando você viaja pelo mundo, qualquer pessoa que você olha pode ser um brasileiro, porque o brasileiro não tem cara. Exato. Né? O brasileiro é uma mistura de povos. Isso aqui, então, quando a gente viaja mundo afora, todas as pessoas que têm essa possibilidade, esse privilégio de poder conhecer outros países, vão perceber isso. O brasileiro ele não tem uma cara e ele é visto com muito respeito. Então, o brasileiro ele é visto como um trabalhador, criativo e diplomático, capaz de poder lidar e de atravessar várias culturas. Isso é muito bom para nós enquanto país. É mais complicado conseguir entrar numa universidade portuguesa do que entrar numa universidade brasileira? Depende da universidade. Depende da universidade, Depende como da aqui, universidade. né? Exatamente. Existem algumas universidades em Portugal que são universidades que eu vou colocar aqui de difícil acesso, ou seja, por mais questões financeiras ou até por causa do nível exigido, como se fosse um vestibular para você poder ingressar. E agora, em algumas são, diria que um pouco mais facilitadas. Né? O ensino superior brasileiro e o ensino superior português, eles são muito próximos, tanto que existem vários acordos de cooperação. Nossas universidades brasileiras têm vários acordos de cooperação com universidades estrangeiras, muitas delas portuguesas. Inclusive, isso é uma excelente porta de entrada. O jovem brasileiro que pretende morar no exterior, mas que ou tem uma dificuldade com a língua, ou então gosta de Portugal, as universidades portuguesas costumam receber muito bem os brasileiros. Existem vários intercâmbios, a gente já participou de várias atividades com eles. Essa é uma excelente forma, porque você chega e você descobre, inclusive, se é para você. Porque sair de casa não é fácil. As pessoas também têm um sonho, têm uma utopia de que simplesmente vou pegar o avião, vou pousar lá e aí agora uma mil maravilhas. Não é. Né? Ficar fora, ficar longe de casa, longe da família, é um pouco complicado. Então, eu recomendo para quem puder, para quem tiver essa experiência, para quem tiver essa oportunidade, buscar essa experiência. E quem sabe fazer um intercâmbio com uma universidade portuguesa.
Professor, eu quero voltar um pouco na nossa conversa para falar ainda desses movimentos migratórios e entender se é possível, em algum momento, compararmos o que acontece com esse movimento brasileiro em direção a Portugal com outros movimentos migratórios que vêm do norte da África, do Oriente Médio, para países como Itália. A gente sabe que a situação dessas pessoas ela é de uma calamidade extrema. Mas, de alguma maneira, a gente consegue colocar dentro de um mesmo contexto tudo isso? Com certeza, Fábio. A gente trabalha dentro de um modelo que se chama Modelo de Mobilidade Internacional, de que parte do seguinte pressuposto, né? Todos os seres humanos têm direito à mobilidade através de fronteira, né? E as pessoas têm direito à mobilidade e têm direito a direitos. O direito internacional que rege as leis de imigração e refúgio, por exemplo, ele é extremamente antiquado, ele é de 1950. Muitas dessas discussões que surgem depois, nos últimos 70 anos, não foram incorporadas pelo direito de visto, direito de asilo, direito de refúgio. Essa situação que a gente, infelizmente, está presenciando neste momento, de seres humanos que precisam fugir de suas casas, né, de seus lares, em direção ao país desconhecido, infelizmente, vários relatórios apontam que está apenas no começo. A situação tende a piorar nas próximas décadas. O que a gente está vendo agora, por exemplo, a situação calamitosa na faixa de Gaza. Sim. Então a gente está vendo aí 2 milhões de palestinos tentando fugir em direção ao Egito. O Egito vai ter uma dificuldade muito grande de absorver essas pessoas. Essas pessoas vão ser empurradas ou vão empurrar outras pessoas em direção à Argélia, em direção à Líbia, em direção ao Marrocos. Então, é um efeito dominó que leva anos. Essa situação, por exemplo, que está acontecendo em Gaza agora, é uma situação que talvez vai ser sentida em termos de refugiados daqui 2, 3 anos no sul da Europa. Por isso que a gente trabalha com essa perspectiva de que, em primeiro lugar, a imensa maioria das pessoas não quer sair de casa. Não, quando a gente olha para um país, a imensa maioria da população do país não quer sair daquele país. Claro. Porque a gente tem amor ao nosso lar, a gente tem um apego, a gente tem uma memória afetiva, a gente tem família, a gente tem laços, a gente tem trabalho, aquilo tem significado. Então a maioria das pessoas não quer sair. E algumas que saem, uma boa parte dessas, saem porque não tem escolha. Então, perceber que esses seres humanos têm necessidades e têm direitos deveria ser uma forma universal de tratar todo mundo. Professor, dentro dessa sua ótica em que essa situação deve piorar nos próximos anos, nesses modelos, vocês incluem também as migrações estimuladas pelas mudanças climáticas? As migrações, os chamados refugiados climáticos, que também é uma categoria difícil de você conseguir enquadrar dessa maneira, os chamados refugiados climáticos tendem a aumentar de fato. Existem países, por exemplo, na Oceania, que estão sumindo. Exato. E essas pessoas estão migrando, por exemplo, em direção à Austrália. São refugiados climáticos, de uma certa maneira. O refugiado climático também é aquela pessoa que já não consegue mais cultivar a terra, ou então por causa da seca, ou então por causa das inundações. O refugiado climático é a pessoa que já não consegue mais viver como vivia 10, 20 anos atrás. Isso certamente vai aumentar ao redor do mundo inteiro. E mais um motivo para a gente rever as leis de imigração e refúgio no Brasil e fora. Por falar no Brasil, professor, tem sido comum nos últimos anos, a gente testemunhar no país inteiro, em particular em alguns estados, no Sudeste é muito comum, venezuelanos, haitianos e africanos pelo país inteiro. Eu estive ano passado em Roraima e testemunhei ali na capital a entrada dos venezuelanos fugindo da ditadura de Nicolás Maduro. E cada um tem uma história mais dramática para relatar. Só que lá na capital a situação era muito difícil. Óbvio que uma cidade daquele tamanho não tem como absorver a quantidade de pessoas que chega. Essa postura do Brasil no que diz respeito a esses movimentos migratórios como nação amiga, como nação receptiva, como é que o senhor vê dentro desse contexto, a começar pelo contexto latino-americano? Tem uma questão muito importante, Fábio, daquilo que você acabou de falar, por exemplo, na região de Pacaraima, onde muitos desses venezuelanos estão chegando. Sim. Nós estamos falando de múltiplas camadas de governança, porque quando a gente fala de Brasil, a gente geralmente pensa em governo federal, Sim. lá em Brasília. Mas quem mais sofre, por assim dizer, a estrutura que mais se esgota é a estrutura municipal. Então, são os postos,
são os hospitais, são as escolas, são os empregos de um pequeno município que não tem estrutura, muitas vezes não tem nem capacidade energética. Eles têm queda de energia por causa da imensa quantidade de pessoas que precisam, não tem água, não tem saneamento básico. Então, a gente está falando de uma múltipla camada que envolve municípios, estados e, obviamente, Brasília através do governo federal. O Brasil, ele tem uma excelente lei de imigração, que foi aprovada agora, recentemente, em 2017. Uma legislação relativamente nova e ela é referência ao redor do mundo inteiro. Mas, assim como tantas leis no Brasil, ela é linda no papel, mas ela ainda não encontra a aplicação correta, às vezes por falta de estrutura, de aparelho estatal, de pessoas capazes de poder acolher adequadamente essas pessoas. Então, o que a gente precisa no Brasil, Fábio, é de uma reconfiguração do pacto de governança para esse tipo de assunto. Não é colocar tudo na mão do governo federal, mas é o governo estadual também participar e os municípios, os prefeitos que muitas vezes não estão preparados, não têm capacidade, não têm treinamento em termos estruturais para poder acolher essas pessoas. Então, o que a gente precisa no Brasil talvez seja repensar um modelo, tirar um pouco, talvez, na minha opinião, descentralizar um pouco e dar um pouco mais de poder para aquelas pessoas que de fato recebem e que sofrem mais com a necessidade de acolher essas pessoas. Professor, vamos fazer uma ponte aérea aqui, direto então lá para Portugal, novamente, para tentar entender um pouco até a mentalidade desse cidadão português que se depara com essa leva de brasileiros chegando e, na verdade, como você mesmo explicou, ele acaba tendo um sentimento de negação que essas pessoas estão indo lá e é até um choque de identidade. E interessante que quando muitos brasileiros saem do Brasil para ir para lá, sobretudo Portugal, se apegam ao fato da nossa proximidade, pelo menos histórica, linguística e coisas assim. Na verdade, esse cidadão português, ele está com medo de perder o espaço dele? Tem uma questão, Fábio, que envolve também a ideia da xenofobia, quando chega alguém de fora, que é um ataque à nossa identidade. Acho que a minha experiência também de ter morado em Portugal, eu presenciei um pouco isso. O português médio, ele sente um ataque à sua identidade enquanto português. Tem um pouco de um resquício de um sentimento de que já foram um império. Sim. O português ele tem um certo orgulho do seu passado imperialista, de que ele teve várias colônias ao redor do mundo inteiro e depois acabou perdendo nos últimos séculos. Então, tem alguns portugueses que ainda carregam esse certo orgulho e tem outros portugueses que estão mais antenados com o que ocorre nesse momento e que sentem que Portugal está ficando para trás numa corrida desenvolvimentista, na economia, socialmente falando. E, ao mesmo tempo, o português ele tem um orgulho muito grande da língua. Então, o português de Portugal, né, a gente fala português no Brasil, mas a língua, ela cumpre uma função social extremamente importante. E aí o português, o que ele está percebendo? Até mesmo por causa da internet, a televisão já fazia isso. Sim. Ele sente um ataque à língua dele. Por quê? Porque você vê até os jovens portugueses incorporando gírias de influenciadores digitais brasileiros, que tem muito mais, milhares, milhões de seguidores. Então, a chegada de novelas brasileiras, chegada de filme, a chegada de música, a chegada das redes sociais, dos influenciadores, faz com que a pronúncia, a gíria, a língua portuguesa esteja se transformando em Portugal. Isso, o português, que é um pouco mais velho, ele sente aquilo como um ataque à identidade. Então, ele se sente atacado, diretamente atacado. Então, quando surge um brasileiro, né, na frente dele, e aí parece que ele transborda um pouco dessa raiva contida em relação a esse ataque à sua identidade. Professor, já para a gente ir finalizando, Portugal, antes da União Europeia, assim como a Espanha, tinha uma realidade bem diferente. Eles se beneficiaram muito, nós sabemos disso. Sim. Agora, esse sentimento que você coloca, ele costuma ser, pelo que eu estou entendendo, de uma população de meia idade para cima, que conhece aquele Portugal não tão antigo, mas um pouco antes da União Europeia. Esse jovem, pelo jeito, já está mais tranquilo quanto a isso. É o que parece. É o que a gente parece. costuma dizer que a Tem muito jovem população... radical aí. A população costuma ter... Tem duas coisas. A população costuma ter memória curta. Correto. Por mais que as pessoas tenham passado algum aperto 20 anos atrás, a gente tem que lembrar
quais foram as promessas que foram feitas quando Portugal ingressou na União Europeia. E foram muitas as promessas, né, para que Portugal pudesse ingressar. O movimento anti-União Europeia ainda é forte dentro de Portugal ainda hoje, justamente porque existem algumas pessoas, por uma questão de politização, que acreditam que Portugal poderia estar melhor se não estivesse dentro da União Europeia. Obviamente que sem muitas evidências. São dilemas. Uma outra questão são os jovens. Se por um lado a gente entende que os jovens são mais abertos, são mais flexíveis à diversidade, por outro, o jovem ele também é mais suscetível à manipulação através das redes sociais. Então, como a gente tem visto, inclusive aqui no Brasil, um movimento de radicalização entre os jovens, de intolerância nas redes sociais, isso também pode acontecer. É uma situação extremamente delicada, que precisa ser desarmada com muita conversa e muita empatia. Professor, muitíssimo obrigado pelas suas informações. Foi um prazer recebê-lo aqui no JR Mundo. Muito obrigado pelo convite. Esse é o JR Mundo, nosso espaço para debater temas de importância internacional. Toda quinta-feira, a partir das 7h30 da noite, tem um episódio novo do programa nas plataformas digitais da Record. Tem também a versão em podcast, que você acessa no aplicativo da sua preferência. Muitíssimo obrigado pela sua atenção e até o próximo programa.